Gente, oportunidades na vida, né? Ou eu me maquiava, ou eu gravava esse conteúdo incrível. Prioridades. Olá, pessoas! Eu sou a Mariana Xavier e hoje neste canal eu tenho o prazer e a honra de receber Vanessa Tomazini. Olá, muito olá, bem-vinda! muito obrigada. Conta pras pessoas aí as suas patentes. Suas patentes é ótimo. Meu nome é Vanessa Tomazini, eu sou psicóloga clínica, 18 anos, idealizadora e criadora do projeto Você Tem Fome de Quê? Que tem como objetivo reavaliar a relação das pessoas com a comida e com o próprio corpo. O projeto foi, nesses últimos 3 anos e meio, foi ficando mais robusto e hoje a gente tem grupos de estudo para profissionais, a gente tem atendimento a valores mais acessíveis e a gente tem muito conteúdo importante tanto no Instagram quanto no IGTV e no YouTube para que as pessoas possam cada vez mais entender essa relação com o corpo e com a comida. Bom, pra vocês entenderem, eu e Vanessa nos conhecemos no fim de semana do Papo sobre Autoestima, que é o projeto das nossas amigas queridas Joana Canabrava e Carla Paredes. A gente participou justamente de uma mesa, né? Que não era uma mesa, uma roda de conversa sobre gordofobia, pressão estética e os impactos desse tipo de coisa na nossa saúde mental. E aí, olha que loucura, eu já estava um tempo nesse canal querendo gravar sobre os motivos, as motivações emocionais da nossa fome ou da nossa gula ou da nossa falta de fome, da nossa relação conturbada muitas vezes com a alimentação. Aí vem o universo e bota a Vanessa no meu caminho com um projeto que se chama Você Tem Fome de Quê? Eu acho muito legal a gente falar disso porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade profundamente preconceituosa e gordofóbica, que tem aquela imagem de que o gordo só é gordo porque quer, que o gordo ele é uma pessoa que não faz nada da vida, que é sedentário, não quer nada, que tá lá agarrado numa panela de brigadeiro, que por isso que ele é gordo. E é uma falta de vergonha na cara, ele é gordo porque ele quer. É isso, Vanessa? Não é nada disso. Na verdade, a gente tem alguns problemas aí. Infelizmente, a obesidade ainda é considerado doença. Estamos trabalhando para que isso se modifique. Dentro da classificação de doenças, a obesidade é tido como doença e é uma das poucas doenças em que o paciente é responsabilizado por sua condição. Já não faz sentido, né? Então, assim, você é gordo porque você quer, porque você é sedentário, porque você come demais. Então, está errado. A gente sabe hoje que ser gordo ou ser magro vai muito além do que se come. Então a gente tem características que são genéticas, metabólicas, hormonais, da própria vivência da pessoa com o seu próprio corpo e suas questões internas, uso de medicação, dietas restritivas, idas e vindas do peso modificam o metabolismo basal e isso pode fazer com que uma pessoa ganhe mais peso ao longo do tempo. As pessoas têm essa ideia de que o corpo gordo, ele é um corpo desleixado, quase sujo. Então a gente tem uma ideia em que o corpo gordo ele precisa ser rechaçado, ele precisa ser evitado a qualquer custo. Não é à toa que a gente tem uma sociedade tão lipofóbica hoje em dia, onde as pessoas, assim, qual é o maior pânico das pessoas? Engordar. Só que não se entende o que é que está acontecendo com a nossa população. Porque quando a gente fala que 56% da população tem sobrepeso ou obesidade, não quer dizer que as pessoas estão comendo muito, não quer dizer que as pessoas estão desleixadas, quer dizer que o que estamos fazendo está errado. Precisamos entender que tem muito mais camadas nessa história do que simplesmente, é um corpo gordo ou é um corpo magro. Vai muito além disso, tanto é que quando a gente fala da forma como a pessoa se relaciona com a comida, talvez seja um dos pontos mais importantes. Logo no início você me perguntou, né, quais são o que nos motiva a comer. Então primeiro a gente tem a fome, que seria a fome física. O que é isso? É quando o seu corpo demonstra que ele precisa de nutrientes. O seu corpo ele tem uma sabedoria absurda para te fazer, nossa, hoje eu tô com uma vontade de comer um arrozinho com feijão. Nunca é à toa. Então essa fome fisiológica, ela normalmente, ela vai aumentando gradativamente, então tipo com um ronquinho. Sabe quando você tá conversando com alguém, você pede desculpas porque o seu estômago roncou? Então, eu assim, às vezes aviso, olha, a qualquer momento os 6 leões ferozes que estão aqui dentro vão se manifestar. Exato, então a fome fisiológica ela tem essa característica, então ela vem gradativamente e você tem sintomas que são físicos, o ronco do estômago, a sensação de vazio e essa halitose muitas vezes, e é um indicativo de que seu corpo precisa de nutrientes. Ponto. A gente tem a fome que é social.
também. Então, por exemplo, quando você chega numa festa, num casamento, num coquetel, você olha, tem aquela mesa linda de coquetel ou de uma refeição muito saborosa que você adora, tem a coxinha que você ama. Então, assim, não confie em quem não gosta de coxinha, gente. Boa pessoa, não é? Então, assim, você vê aquele alimento e automaticamente você pode até não estar com fome. Mas, eu gosto tanto de coxinha, eu gosto tanto desse salmão. E você come. Então, situações de celebração, o contexto te leva a comer. Existem situações sociais, inclusive, onde o exagero, ele pré-determina a situação. Então, Natal, Dia das Mães, Páscoa. As pessoas fazem dieta antes, já considerando que vão se exceder ali. Que é a pior coisa que existe, porque do ponto de vista fisiológico, quando você coloca o seu corpo em restrição, ele vai entender que tem algo de errado, ele vai diminuir o seu metabolismo basal e pior, ele vai trazer esse rebote na sequência, porque ele vai entender que ele está em déficit. Então, assim, toda restrição, de alguma forma, gera algum tipo de exagero. Ou seja, comer menos antes é muito pior, vai te fazer com certeza exagerar. Toda restrição gera compulsão. Exatamente. Então, coma de maneira normal, né? Típica, consciente. E no dia da festa, da Páscoa, do Natal, coma também de maneira consciente tudo aquilo que você gosta, saboreie. Essa é a medida correta. E se exceder um pouco, gente, tá tudo bem. Você não vai se tornar uma pessoa gorda. Exato. Aquela imagem da qual você tem pavor por causa de uma ceia de Natal. Normalmente a gente não para pra pensar, né? Como é realmente a nossa relação com a comida. Essa relação de culpa, de compensação. Sim. Uma série de coisas que a gente vai reproduzindo sem perceber. É o tá pago, é o comer um brigadeiro e achar que você vai ter que correr 1 hora na esteira porque você comeu um brigadeiro. A gente usa essas expressões. Exato. Eu preciso, eu mereço, né? Esse olhar que a gente tem pra comida como um prêmio ou como uma punição. Exato. É muito prejudicial, né? Isso tá tão entranhado na gente que a gente é incapaz de dizer hoje eu vou comer um sorvete cheio de calda porque eu quero, porque eu estou com vontade. Não, a gente já tem a necessidade de se justificar por isso. Eu vou comer porque eu mereço. E aí eu tiro a comida do lugar dela, na verdade. Eu tava falando da fome fisiológica, eu falei da social e a gente tem a vontade, que você acabou de falar. O que é a vontade? É quando de repente eu tô aqui conversando com a Mariana, aí de repente eu lembro e falo, nossa, daqui a pouco eu vou estar lá no aeroporto, tem uma loja de chocolate que eu adoro. Isso é vontade. Então eu de repente eu imagino uma comida que eu gosto muito, ou eu imagino um afeto, por exemplo, do tipo, nossa, meu avô fazia um bolo de fubá com erva doce que era sensacional, aí de repente eu paro e falo, nossa, hoje eu queria tanto. Então isso é vontade, é algo que você percebe que não está ligado com essa fome física, mas que é uma vontade que ela é real, só que não necessariamente eu preciso saciá-la imediatamente. Então eu posso ter uma programação, por exemplo, nossa, eu queria comer muito um bolo de fubá com erva doce, mas eu quero comer um bolo de fubá com erva doce gostoso, então eu não vou comer no aeroporto, eu vou esperar chegar lá em São Paulo, vou falar pro meu marido me levar lá naquela padaria que tem um que é ótimo, e vou sentar, pegar um café e comer com prazer. Isso é consciência, o comer. Eu aceito que eu tenho vontade, mas eu também dou um outro olhar sobre essa vontade. Não é simplesmente usar a comida como fonte única e exclusiva de prazer. É toda a experiência. É toda a experiência. E aí a gente vai ter a fome emocional, que é talvez a que mais a gente precisa informar as pessoas e ensinar as pessoas a se reconectarem. O que acaba acontecendo? Quando nós nascemos, quando nós somos bebês, nós temos uma noção de fome e saciedade que é completamente inata. O bebê tá com fome ou com sede, ele chora, você coloca ele lá no peito, ele mama, ele tá saciado, ele empurra, literalmente. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que comida não serve só para saciar. Ela também serve para dar prazer. Ela também é um passatempo. As crianças, até os 2 anos de idade, elas têm um completo controle de fome e saciedade. Só que daí nós, adultos, queremos controlar o horário, a vontade, a quantidade de comida. Eu julgo que meu filho tá comendo pouco. Sim, eu tô julgando isso baseado em que eu conversei com o pediatra, o ganho de peso dessa criança tá normal, então tá tudo bem. Então, nessa primeira infância, isso é muito tranquilo para todos nós, mas a gente vai perdendo e deturpando o que é fome e saciedade. Então, o que acaba acontecendo? Comida é um grande prazer,
é um ato político, é um ato social, é um laço social e é prazer em todos os sentidos, no paladar, no olfato, na nostalgia. Só que de alguma forma, quando a gente não consegue identificar muito bem como a gente se sente, as nossas emoções, a gente vai ocupando isso com comida. Sim, a gente preenche os nossos vazios Exato. emocionais com aquilo ali. Por uma inabilidade de lidar com as nossas emoções. Então, saber lidar com as emoções é a grande chave para a gente conseguir comer baseado novamente em fome e saciedade e principalmente criar ferramentas para lidar com as emoções. Então, se eu tô triste, o que eu posso fazer já que eu tô triste? Eu posso ligar para uma amiga para conversar. Eu posso falar, eu vou pegar uma bike e vou andar na orla hoje. Eu posso ir para aula de dança. Mariana adora, né? Eu posso criar ferramentas que me ajudem a lidar com aquela sensação. E também conseguir acolher que às vezes, talvez você vá para aula de dança, vai voltar para casa a hora que você sentar no sofá, talvez aquela sensação retorne e você tenha que acolher de que assim, realmente hoje tá mais difícil e tá tudo bem. Bom, uma coisa que eu acho que pode facilitar talvez as pessoas a entenderem com um exemplo prático é a minha própria história. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu tenho até um vídeo aqui super emblemático, um dos mais vistos aqui do canal, que é a história de como tentando ser magra me tornei gorda. Em que eu falo de todas as besteiras que eu fiz, todos os remédios que eu tomei pra emagrecer, mas a época que eu mais engordei na minha vida teve a ver, não tem como negar, com um enorme vazio emocional que eu sentia. Eu tava profundamente infeliz, tinha uma necessidade enorme de mostrar pro mundo que tava tudo bem, porque é isso, a gente dificilmente reconhece que a gente está num relacionamento tão nocivo quando a gente está dentro dele, em geral a gente só percebe depois. E nessa, a minha forma de me preencher, a minha forma de ter alguma felicidade, de ter algum prazer, alguma satisfação, era através da comida. E aí, quando eu vi, juntou tudo, né, o efeito rebote dos próprios remédios, mais essa necessidade, essa fome emocional, quando eu vi, eu tinha engordado 20, 30 quilos. Então, fica aqui um sinal de alerta. Se você está engordando loucamente ao longo de um relacionamento, observe, né? Se isso não tem a ver com alguma infelicidade que você está tentando esconder de si mesma, em primeira instância. Quando a gente traz essa consciência, faz com que a gente se observe, se questione. Putz, tem alguma coisa que não tá bacana. Será que é meu trabalho? Será que é meu relacionamento? Por que eu tô indo sempre pra comida? Então, é buscar outras formas de prazer. É poder usar o comfort food, a comida do conforto, mas não só. É poder ter prazer com a comida, mas não ter prazer apenas com a comida, né? Essa busca do equilíbrio do que é fome, do que é saciedade, do que é comer emocional, do que é necessidade de comer, vontade. Faz você ter uma noção e uma consciência maior a respeito do seu próprio corpo e da sua própria história. Então, gente, essa conversa é para que vocês comecem a se observar com mais carinho, com mais atenção, essa relação de vocês com a comida. Você tem fome de quê? Vanessa, eu sempre falo aqui, né, que eu sou panfletária, entusiasta da terapia, falo que eu sou a favor de ter o Bolsa Terapia, mas a gente sabe que não é, infelizmente, não é uma coisa que está acessível a todos, né? É um serviço que, em geral, é caro, e aí muitas pessoas aqui ficam nessa angústia porque até gostariam de ter um processo terapêutico, mas não sabem como. Tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar sobre isso para quem ainda não pode ter um atendimento individual? Todas as universidades e faculdades que têm cursos de psicologia obrigatoriamente têm as clínicas psicológicas, onde os alunos do 5º ano, que é o último ano da psicologia, atendem gratuitamente. A gente tem alguns programas pelo Brasil, o Hospital das Clínicas em São Paulo, por exemplo, Unifesp. Dentro do projeto Você Tem Fome de Quê? Eu tenho 7 psicólogas que atendem junto comigo, que também atendem a valores mais acessíveis, e sempre buscar nas unidades de saúde básica da sua cidade. Às vezes o serviço, quando ele é gratuito, ele pode demorar um pouquinho mais para conseguir uma vaga, mas funciona. Busquem ajuda. Quando a comida ou o corpo é o seu único foco, você deixa de ter paz. Então, se tira a tua paz, custa caro demais.
Trate. Adorei, gente. Vocês aí que estão assistindo a gente, se você for psicólogo, se você for estudante de psicologia, se você tiver dicas de lugares onde as pessoas podem buscar atendimento gratuito ou por um valor Mais simbólico, acessível, bota aqui nos comentários. Vamos aí fazer uma corrente do Gente. bem para que mais gente possa ter acesso a esse tipo de serviço que é tão transformador. Eu sou prova disso. Eu sou Mariana antes da terapia e Mariana depois da terapia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sigam Vanessa, tem muito conteúdo legal e ela já está convidada para voltar ao canal pra gente falar de outros assuntos. Só marcar. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Xabi.